questão que me ocorreu agora, você está falando da defender a cultura brasileira, que a direita não gosta do Brasil e tal. Uma das coisas que a esquerda fala bastante, critica a nossa colocação, é justamente isso, que a gente teria uma posição nacionalista, de defender o Brasil, ufanista, que isso não seria coisa de esquerda, porque a esquerda tem que ser internacionalista e tal. Queria que você comentasse sobre isso. Bom, isso aí é uma colocação bastante peculiar que mostra uma mudança na esquerda. Anos atrás, toda a esquerda entendia que o nacionalismo dos povos oprimidos tinha um caráter progressista, de uma maneira ou de outra, mesmo que não tivesse uma teoria muito sólida disso. Né? Por exemplo, todo mundo entendia que a Bolívia, um país esmagado pelo imperialismo, que o Paraguai é um país esmagado pelo imperialismo, o Chile, a Venezuela, o Equador, que inclusive a Argentina e o Brasil, países maiores da América Latina e o México, são também esmagados pelo imperialismo. E que a luta nacional desses países tem um caráter progressista. Né? Aparentemente há um desenvolvimento dentro da esquerda que levou a uma mudança nessa posição, e a esquerda não consegue mais compreender, vou explicar na sequência as implicações disso, esse caráter progressista. A gente vê o seguinte, para confirmar ainda mais a relação disso com o futebol e a cultura. Na América Latina se desenvolveu toda uma luta cultural que acompanha a luta política, que é a principal, lógico. Nenhuma luta cultural vai mudar nada, de fato, mas ela reforça, ela ajuda a luta política geral, de revalorização, né, da América indígena contra a colonização da América. Vocês viram no filme que a gente passou aí antes, que os operários bolivianos são todos índios. Então, o resgate da cultura, da defesa da língua dos índios, etc. e tal, que é tudo nacionalismo, no sentido amplo da palavra, sempre fez parte da luta local. A Revolução Cubana, por exemplo, que acabou expropriando toda a burguesia, começa com uma luta contra o imperialismo em defesa de Cuba como nacionalidade. O símbolo principal do movimento 26 de julho não era Marx, era o José Martí. Eu, por exemplo, não acho que a gente deveria substituir Marx, Lenin, Trotsky por um símbolo nacional. Mas eu compreendo perfeitamente que a luta sob a bandeira do José Martí em Cuba tem um significado revolucionário. A esquerda esqueceu disso daí. A esquerda é uma esquerda confusa. Todos os países atrasados têm uma luta revolucionária. Então, nesse sentido lato, o PCO é sim nacionalista. Nós somos nacionalistas do Brasil contra o imperialismo. Nós somos nacionalistas latino-americanos contra o imperialismo. E nós somos nacionalistas de todos os povos atrasados contra o imperialismo. Isso daí precisa ficar absolutamente claro. Quem não é nacionalista nesse sentido, quer dizer, quem não defende as reivindicações nacionais, só pode ser um agente político do imperialismo dentro da esquerda e do movimento operário. Isso é uma coisa da maior importância. Sim, o PCO defende todos os povos atrasados na sua luta nacional contra o imperialismo. Na África, nós defendemos a independência de todas as colônias, nós defendemos todos os países atrasados, nós somos contra a intervenção imperialista em qualquer país do mundo, sob qualquer pretexto. Nós queremos o imperialismo fora da Ucrânia, fora da Rússia. Nós queremos o imperialismo fora da África, fora da América Latina. Então, nesse sentido bastante amplo, nós somos, entre aspas, nacionalistas. Quer dizer, nós temos alguma coisa em comum com todos os movimentos nacionalistas. Deixa eu também aqui mostrar uma contradição dura da esquerda nessa questão. O movimento negro
é um movimento nacionalista. O movimento negro brasileiro é um movimento nacionalista. O movimento negro norte-americano, caribenho, é um movimento nacionalista. Para nós, e cientificamente, a luta do negro é uma luta nacional. Quer dizer, é uma nacionalidade oprimida dentro do próprio país. Se você é contra qualquer tipo de nacionalismo, então tem que deixar de apoiar o movimento negro. Tem que deixar de apoiar esse negócio do resgate da cultura negra. Porque cultura negra é nacionalismo. Qualquer pessoa mais instruída do movimento negro pode explicar isso daí. O movimento negro deu um enorme movimento de independência dos países africanos. O que é o movimento de independência? Nacionalismo. Bom, qual que é a nossa diferença com o nacionalismo tradicional? A nossa diferença é que nós não somos exclusivistas nacionais. Nós defendemos o país, o povo, as tradições culturais, etc., contra o imperialismo. No entanto, nós não opomos, por exemplo, a classe operária brasileira à classe operária de outros países. Nós propomos a unidade. Nós acreditamos que, da mesma maneira que todo o povo brasileiro é oprimido pelo imperialismo norte-americano, a classe operária norte-americana também é oprimida pelo imperialismo. Então nós propomos essa aliança internacional. Nós não somos nacionalistas a ponto de ver os países imperialistas como um bloco único. Nós diferenciamos ali a classe operária da burguesia. Então, por exemplo, a classe operária alemã não é a mesma coisa que os bancos alemães. Tá certo? Isso daí precisaria ficar absolutamente claro. Agora, um detalhe que eu acho que é importante na pergunta é a seguinte questão. Esses episódios aqui revelaram a existência de uma esquerda pequeno-burguesa abertamente pró-imperialista. Os sinais já estavam aí. Quando, por exemplo, partidos de esquerda ficam do lado do imperialismo norte-americano na Síria, veja, ninguém é obrigado a gostar do governo Hafez Assad. Tá certo? Ninguém é obrigado a gostar de nenhum governo. Mas quando um país está sendo invadido, você não pode chegar e falar assim, eu sou contra o governo desse país, ponto. Você tem que tomar posição entre o país que está sendo invadido e o país que está invadindo. Não dá para fugir dessa questão. Se é o norte-americano que está invadindo, se os norte-americanos invadissem o inferno, a gente tem que ficar do lado do demônio, porque o problema é o imperialismo norte-americano. Isso aí é o beabá do marxismo. Há centenas de livros de Trotsky, Lenin, tudo explicando isso daí. Né? Saddam Hussein. O imperialismo invadiu o Iraque, um dos motivos é que Saddam Hussein era um ditador. Eu não ligo. Também a história não foi bem contada, porque o pessoal lê a imprensa e acha que está lendo alguma coisa que esclarece, quando na verdade está sendo confundido. O governo Saddam Hussein, se bem fosse uma ditadura mesmo, era muito mais do que uma ditadura. Tinha muita coisa envolvida aí. Precisaria de uma análise concreta. Tá certo? Agora, independentemente de qualquer coisa, os norte-americanos invadiram, nós estamos do lado do Iraque. Sabe por quê? É assim, ó, os norte-americanos eles invadem e eles falam assim, nós vamos trazer o bem para vocês aqui. Tá, se você ouve essa história uma vez, você pode ser bobo o suficiente para acreditar. Mas depois do que aconteceu no Iraque, dá para acreditar? O que aconteceu no Iraque? O país sumiu do mapa. Racharam o país em 3. Destruíram toda a indústria nacional. Destruíram, os norte-americanos provocaram a destruição do Museu Nacional de Bagdá, que tinha as peças de arqueologia mais importantes do planeta Terra. Vocês têm ideia disso daí? O saque, a destruição que eles provocaram lá?
O povo está reduzido à mais completa miséria. Eles mataram mais de 1 milhão de pessoas. 500 mil crianças morreram de inanição. Então, toda vez que vocês ouvirem, nós estamos trazendo o bem, lembrem-se do que aconteceu e está acontecendo no Iraque. Isso é o imperialismo. Essa devastação, isso é o poder dos monopólios. Se a gente quer entender o que é o imperialismo, tem que olhar para o Iraque. O monopólio, ele é que nem esses monstros que vocês veem nos filmes, que pega o negócio assim e estraçalha. O pessoal fala, o Brasil é imperialista. O Brasil não tem. O Brasil pode até querer ser imperialista. O governo brasileiro, a burguesia brasileira, pode até querer ser imperialista, mas daí a ter o poder de destruir um país como o Iraque completamente, não. Isso só o imperialismo tem. O imperialismo é a maior força destrutiva e genocida que existe no mundo desde o começo do século. As pessoas precisam estudar a história, ver, por exemplo, o que foi a ocupação alemã, porque não é Hitler, é o imperialismo alemão, isso é a eficiência alemã. Inclusive os alemães são eficientes mesmo, porque eles botaram 6 milhões de judeus em fornos crematórios em pouquíssimo tempo. Né? Isso não deixa de ser uma grande eficiência. É a eficiência dos monopólios, eficiência principalmente para a destruição. O monopólio é a guerra. O monopólio é um sistema armado até os dentes contra os oprimidos. A esquerda, o que está acontecendo com a esquerda brasileira? A esquerda brasileira, ela é como a classe média brasileira em geral, porque ela é uma esquerda de classe média, pequena burguesa. O cidadão é um bronco aqui, nasceu aqui na Barra Funda, em São Paulo, né? Aí, devido às facilidades, à situação econômica mundial e do país, ele pega e vai fazer um período de estágio de 2 anos nos Estados Unidos. Chega lá, né, o pobre coitado fica deslumbrado com aquelas coisas que ele vê, e ele acha assim, que ele quer ser igual. Né? Ele olha aqueles gringos, tudo nadando lá na farra, com o nosso dinheiro, ele não entende o que é aquilo, ele não entende que nós estamos pagando a farra com um ônus pesadíssimo, e ele admira, ele adora, ele acha deslumbrante aquele negócio. E aí o que acontece? Ele começa a assimilar a ideologia do gringo, que diz que eles são assim porque eles têm maior eficiência, que não sei o quê, contam toda uma lorota, quando na verdade eles estão roubando todo mundo. É ou não é? Estão vendendo porcaria pelo mundo afora, com raras exceções. Os bancos estão esfolando países inteiros, né? E aí reside a eficiência do cidadão. Então ele fica deslumbrado e ele começa a incorporar a ideologia do gringo. Porque o gringo vai falar para ele que ele não tem que ser nacionalista. Apesar de que os Estados Unidos é o país mais nacionalista do mundo. Mas ele não quer que os outros sejam nacionalistas, porque ele quer esfolar a nacionalidade do outro. Quer dizer, nós temos uma esquerda que está sendo educada, né, nesse deslumbramento, nesse sonho de Cinderela dos países imperialistas ultradecadentes. Esses países são ultradecadentes. Todo mundo sabe que a indústria norte-americana é a indústria menos eficiente do planeta Terra. Ultradecadente. Eles vivem do vampirismo financeiro internacional. Agora, o problema é que o pessoal não estuda economia. O pessoal lê a Veja, lê a Folha de São Paulo e acha que está bem informado. Eventualmente, lê também de uma maneira muito superficial, sei lá, um jornal norte-americano, sei lá qual. Se é CNN, o cara que sabe falar inglês, não sei o que eles querem. A BBC, que mente adoidado também, né? E eles acham que eles estão sabendo o que acontece. Quer dizer, criou-se uma esquerda que é uma esquerda Cinderela. Ela quer participar da festa do palácio. Ela pôs o sapatinho de cristal e corre as escadarias do palácio rumo ao gringo, que é um príncipe encantado dela. Isso daí é um desastre total. Não. PCO
defende o Brasil contra o imperialismo. Nós não queremos que o Brasil seja os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um vampiro. Eu não quero que o Brasil seja um vampiro. O que eu quero é que o Brasil ele se desenvolva economicamente, ajude o Paraguai, ajude o Equador, ajude a Bolívia, que na medida do que o Brasil tem, efetivamente, que ele possa contribuir. Não quero eu não quero morar num país de vampiros. O povo brasileiro já é suficientemente vampirizado. Não queremos nos transformar em vampiros, nós. Não. Nós queremos liquidar os vampiros de lá. Que inclusive o povo deles não suporta eles. Eles reduziram a população do país mais rico do mundo à miséria. Tem 50 milhões de miseráveis nos Estados Unidos. Então, nesse sentido, se a esquerda fala que nós somos nacionalistas, nós não somos nacionalistas no sentido ideológico, mas defender a causa nacional brasileira, para nós, é prioridade número 1. Não vai haver revolução socialista no Brasil se a gente não levantar as bandeiras nacionais e democráticas. Pode esquecer. E o nacionalismo burguês dos países atrasados tem um caráter, ainda que limitadamente, progressista em relação ao imperialismo. Nós queremos a independência da classe operária, não queremos criar nenhum movimento nacionalista. Nós queremos criar um movimento socialista. Mas o nosso socialismo defende o Brasil contra a pirataria estrangeira. Só um complemento, poderia comentar? Porque eles confundem isso com que nem a gente viu em junho, a direita, né, nacionalista, que nem os fascistas, que se dizem nacionalistas na Ucrânia. Então, eles confundem quando você fala isso com esse tipo de nacionalismo de direita, né, que nem tinha na ditadura e tal. Isso é importante. O nacionalismo da direita é nacionalismo de fachada. O nacionalismo da direita é a exploração do sentimento nacionalista do povo. Direita nacional não é nacionalista. A direita nacional foi cunhado já décadas atrás um termo para ela. É uma esquerda entreguista. Uma direita, perdão, tem uma esquerda entreguista também, mas a direita é entreguista. É uma direita entreguista. Ela quer entregar o Brasil para o estrangeiro. Eles tocam o hino nacional e entregam a Amazônia. Eles agitam a bandeira nacional e entregam a Vale do Rio Doce. Eles põem o tucano lá, que é uma ave símbolo do Brasil, e entregam a Petrobras, entregam as siderúrgicas. São os cínicos, são os hipócritas. E, inclusive, como foi dito aqui, a maior parte da direita nem gosta do Brasil. Não gosta do fato... Vocês têm que entender, é importante entender, que a maior parte da direita não gosta do fato de que a maioria da população brasileira é de ascendência negra. Eles não gostam disso. Eles acham que isso é um estigma, fizeram esforço a vida toda para embranquecer o país, acabar com o negro. Eles não gostam disso daqui. Eles têm desprezo pelo povo, eles têm ódio do povo. Eles não gostam de nada que o povo gosta. Não gosta de futebol, não gosta de samba, não gosta de nada. Se tiver um ou outro direitista, é exceção. A maioria não gosta disso daí. Eles gostam de tudo que é feito fora do Brasil. O que a gente ouve de elogios aí aos países imperialistas é uma coisa aberrante. Então, quer dizer, não confundir uma luta nacional de conteúdo com a aparência do cara que põe os militares da ditadura põem lá, hasteava a bandeira, descia a bandeira, cantava o hino e tal, mas enquanto isso, estavam vendendo o país para o estrangeiro. Pô. Se existe gente nacionalista nas Forças Armadas e no meio da direita, de verdade, sinceramente, eles estão no lugar errado e ainda não perceberam. Quem sabe um dia eles vão perceber. Isso acontece também, já vi acontecer. Que a pessoa está lá na direita e de repente ele descobre que
Esse nacionalismo da direita é uma farsa. E é uma farsa mesmo. A esquerda, na verdade, vive no mundo das aparências, né? Eles acreditam que a direita é nacionalista. Grave erro isso daí. Falta ver o Manhattan Connection. Hã? Falta ver aquele Manhattan Connection. Você vê o Manhattan Connection, lógico. Duas questões que talvez se conectem, né? A primeira é a questão do massacre externo à seleção brasileira, que colocou aquele time em campo, que a impressão que dá é que até o Asa de Arapiraca ganharia o jogo. Agora, coloca a Alemanha como um time organizado, então seria importante discutir um pouco mais isso, que a campanha está em cima disso, a eficiência alemã nesse jogo. E todas as posições do pessoal com relação a esse desastre com a seleção brasileira, toda a pressão, vai cair na mesma campanha na questão do mensalão, ou seja, como que se dá, o pessoal é governista, o pessoal está fazendo tudo isso para proteger o governo, então esse concedente vai enfrentar muito isso também, seria oportuno estar debatendo um pouco mais essas duas questões, né? A suposta eficiência da seleção alemã e a questão de nos chamar novamente de, como no mensalão, de governista, etc e tal, né? Não, esse negócio da eficiência da seleção alemã no jogo é uma coisa absurda. Que o pessoal só leva a sério porque existe uma imensa campanha da imprensa burguesa falando isso. Se a seleção brasileira, que chegou até a fase semifinal, perde de 7-1 para a Alemanha, obviamente que é uma anomalia. Não se pode apelar para a eficiência de ninguém. Se o jogo tivesse sido muito disputado, tá certo? E a Alemanha tivesse ganho, bom, aí você fala, a Alemanha é mais eficiente do que a seleção brasileira, mas o time brasileiro, eu não sei se o pessoal assistiu o jogo também. Precisa ver isso daí, porque às vezes tem muita gente que comenta coisa que eles não viram, né? Eu assisti o jogo. Se eu me lembro bem, em 5 minutos o time brasileiro levou 4 gols. 6. Hã? 6. Não sei, 4, 5, 6. Levou um monte de gols. Em 5 minutos. Bom, eu não acho que isso aí acontece todo dia, não. Se a seleção alemã é tão eficiente como ela consiga fazer um gol por minuto, tá certo? Primeiro o Brasil teria perdido quando o jogo tem 90 minutos, teria perdido de 70-0, 70-1, não de 7-1. Tá certo? E segundo lugar, com essa eficiência toda contra o Brasil, fica difícil de explicar os jogos anteriores, onde essa eficiência não teve presente. Eu não sei, precisa pensar um pouco logicamente. O pessoal está fazendo uma campanha, martelando um negócio que é para entrar na cabeça dos outros de qualquer jeito. Por que a Alemanha não ganhou de 12-1 de Gana? Ou será que Gana também é mais país altamente industrializado e tal, e super eficiente em relação ao time brasileiro? Quase perderam. Por que eles não ganharam de 42-1 da Argélia? Porque se a Alemanha tivesse dado de 15-1 em Gana, 10-1 na Argélia e tal, e 7-1 no Brasil, você fala, bom, o time é uma coisa extraordinária, mas só conseguiu dar goleada no Brasil justamente um dos 4 semifinalistas. Quer dizer, agora então contra a Argentina, um time desse nível de eficiência tem que ganhar, sei lá, tem que ter um placar parecido com o do Brasil, ou pouco menos, sei lá. Será que vai acontecer 5-1 da Alemanha na Argentina? Eu não sei, o pessoal acho que não pensa mais. O cérebro para de funcionar diante da avalanche de bobagens que a imprensa fala. Tem que deixar de lado esse negócio da eficiência e falar, é uma anomalia. Aconteceu algo anormal. Seleção brasileira não perde de 7-1, ponto. Nem precisa discutir se o time da Alemanha é melhor ou pior do que o do Brasil, nem precisa. É uma discussão ociosa. Eu acho que não é melhor do que o do Brasil. Mas, enfim, para que nós vamos discutir isso? Tem que ver aí, a pessoa tem que ter lógica no que ela pensa. E a imprensa, ela ganha pela insistência, não pela seriedade do que ela fala. Pois esses comentaristas esportivos, na sua maioria, nem sabem o que estão falando. Falam qualquer coisa, um repete o que o outro fala. Você vê que rapidamente se cria uma posição homogênea, não tem divergência, não tem um cara que fala, você tá louco.
que a Alemanha é tão melhor que o Brasil que dá 7-1. Fala todo mundo a mesma bobagem. É uma coisa comum, cria-se uma opinião. É um meio, né? Então, não sei, eu nem vejo que haja muita coisa para discutir em relação a isso. Primeiro, se o time do Brasil era tão ruim assim, que merecia levar de 7-1, não poderia ter chegado na semifinal. Tem que explicar isso daí. Como é que chegou na semifinal? Segundo, se a seleção alemã era tão boa assim, teria que ter apresentado alguma coisa parecida com esse resultado do Brasil contra, sei lá, os times que eles jogaram aí. O time do 15 de Piracicaba deveria ter sido goleado. A seleção, não sei o que, do 15 de Piracicaba, que jogou contra a Alemanha, deveria ter sido goleada por 22-1. Mas não aconteceu isso daí. É um fato isolado e transformou-se no pilar de uma conclusão. É como se um dia o Brasil tivesse um PIB maior do que os Estados Unidos, naquele dia, e todo mundo tirasse a conclusão de que o Brasil é um país que tem um PIB maior do que os Estados Unidos. É um negócio absurdo. Evidente que é um fato excepcional, acidental e isolado. Então tem que explicar esse fato, que não pode ser explicado por uma coisa constante. O que é que aconteceu de diferente nesse jogo para produzir um resultado como esse? É uma coisa lógica. Mesmo que você nem assistisse o jogo, eu assisti o jogo, não vi nada disso da eficiência alemã. Achei o time alemão, inclusive, fraquíssimo. Né? Mas mesmo que eu não tivesse assistido o jogo, basta você olhar os resultados para tirar uma conclusão. A não ser que o pessoal que esteja comentando não saiba o que é o futebol, né? Bom, a outra questão é esse negócio de que nós estamos defendendo o PT e tal. Eu acho assim, ó, veja bem, a gente não deve se impressionar com bobagens. Tá certo? Aqui tem uma luta entre o PT e a direita. Essa luta está dominando a situação política. O pessoal da esquerda não consegue entender isso daí. É como na Venezuela. Na Venezuela, a luta não é contra o grupinho do PSTU, que são dois caras que ficam escondidos dentro de casa, e o Maduro. É entre o Maduro e a direita. Alguém tem dúvida disso aqui? Alguém acha que o Maduro está enfrentando a esquerda venezuelana? Acho que não, né? É que, lógico, como você é de um grupinho de 4, você acha que você é muito importante. Mas você não é importante, se você é de um grupinho de 4. Não nesse sentido. O PT é importante e a direita é importante. A esquerda brasileira é bem menos importante. Basta ver os resultados eleitorais. A esquerda toda juntinha, mesmo que uma parte da esquerda tenha ajuda da imprensa capitalista para tirar voto do PT, não tem 1 milhão de votos. Então, quer dizer, é um fator importante em determinados sindicatos, em determinadas situações da esquerda brasileira? É. Eleitoralmente, na luta geral pelo poder? Não. Então, a luta pelo poder se dá entre a direita e o PT. E a gente tem que se posicionar sobre isso daí. Aí vem um cara e fala assim, se vocês estão contra a direita e em certas coisas vocês estão a favor do PT, vocês estão vendidos para o governismo. Bom, meu amigo, pense o que você quiser. Não dá para fazer política assim. Tudo pode ser incriminado. Você entendeu? Se você tira uma posição a favor do Iraque, vai aparecer um gringuinho lá te falando que você é a favor de ditaduras. Bom, tudo bem, o que eu vou fazer? É um debate besta. Nós não somos a favor do PT, nós estamos construindo um outro partido, nós temos a nossa própria política sobre todas as coisas, a gente não concorda em nada com o PT, só que nós não vamos aqui ficar a reboque da direita. O pessoal vai me desculpar, tem que desculpar o PCO, a PCO não fica a reboque da direita, não. O PCO sabe o que é a direita. O PCO é um partido maduro, sério, não é um grupo de crianças que estão brincando de fazer política. Então nós temos que ter uma política de gente grande, de gente madura, de gente que sabe o que está acontecendo. Se as tentativas da direita de tirar o governo do PT na raça, nós vamos enfrentar.
Nós sabemos o que é o PT, nós sabemos o que é a direita. Um problema que acontece aqui é o seguinte: diferença entre o PCO e a esquerda, que é fundamental. O PCO tem uma análise da situação política que é uma análise histórica. Tem um fio de continuidade. Então não analisa cada coisa no dia que acontece, a gente analisa de acordo com o desenvolvimento da situação. Nós sabemos, por exemplo, qual é a história da relação entre o PT e a direita. E esses grupos de esquerda, eles não têm a menor ideia disso daí. Eles perderam a noção. Até porque a maioria aí não participou de nada, os que participaram não entenderam nada do que eles participaram. Nós não, nós temos outra posição. Então nós sabemos qual é a relação entre o PT e a direita. Nós não vamos ficar impressionados, nós não estamos aqui para lutar especificamente contra o governo do PT. Nós lutamos contra o PT nos sindicatos, em todas as coisas, nós temos a nossa própria posição. Agora, no desespero de ser contra o PT, ficar do lado da direita, isso aí nunca vai acontecer com o PCO. A não ser que um grupo de pequenos burgueses alucinados tome conta da direção do partido. Mas aí o partido racha também. Né? Bom, esse é um problema. Segundo problema é que eu acho que para a pessoa querer dar palpite na estratégia política da classe operária, a pessoa tem que conhecer a teoria. Tem que conhecer a teoria do Estado, tem que saber não confundir o Estado com o governo, não confundir o regime político com o governo, tem que saber interpretar o que é o Estado de maneira concreta, o que é o regime político. E o que eu tenho visto é que o pessoal elaborou uma teoria que é uma teoria a mais impossível de você levar a sério que eu já ouvi em toda a minha história, que é que no Brasil, no regime político brasileiro, não tem esquerda. Seria um caso único na história da política mundial dos últimos 200 anos, pelo menos, ou mais. Todo país do mundo tem direita e esquerda, até debaixo de ditadura. Lenin já explicou, a burguesia não pode ter uma política única. Para dominar a classe operária, ela precisa ter duas políticas. Isso daí tem uma implicação gigantesca. O PT é a ala esquerda do regime político, burguês, e o PSDB, DEM e outros são a ala direita. Por exemplo, eu vi coisas infantis, assim como o cidadão fala assim: nossa, o PT está aliado com o Sarney, então é de direita. O que significa isso? Significa que se você é de esquerda, você não pode se aliar com a direita? Você deixaria de ser esquerda? Não. A aliança é um compromisso de classe, é colaboração de classe. Agora, se existe colaboração de classe, é porque um é de uma classe e outro é de outra classe, sei lá. Isso significa o compromisso, né? Por exemplo, o Partido Comunista Francês, no final da guerra, estabeleceu um governo comum com De Gaulle. De Gaulle era monarquista. Ele era quase fascista. Bom, o Partido Comunista tinha uma política direitista? Tinha, mas era de direita? Ninguém seria capaz de falar uma coisa tão boba como essa na França daquele momento. O Partido Comunista Italiano, no mesmo período, entrou no governo, né, que depois do Mussolini, que era o governo fascista, porque tiraram o Mussolini e ficou todo o resto, inclusive o rei, que era o rei na época do Mussolini. Essa questão de que a gente apoia o PT mostra que a esquerda pequena burguesa, toda ela, perdeu a noção de qualquer coisa marxista. Para o marxismo, as diferenças e conflitos entre as classes sociais são fundamentais. A classe operária não pode progredir sem intervir ativamente em todos esses conflitos. Falar que todo mundo é de direita é uma política que já a história provou que é uma política totalmente negativa, prejudicial, nociva. É a política do Partido Comunista Alemão diante do nazismo, famosa. O Partido Comunista Alemão, que naquele momento estava dirigido por uma ala esquerdista pequeno-burguesa, chegou à conclusão, porque os pequenos burgueses têm esse hábito, de que todo mundo era fascista.
É uma cópia do que acontece hoje com a esquerda brasileira. Então, eles pegaram a social-democracia, que seria o PT de lá, só que um PT muito mais direitista do que o PT brasileiro, muito mais direitista, infinitamente mais direitista, porque o Partido Social Democrata Alemão não é que ele governou para a burguesia, ele foi responsável pelo assassinato de 5 mil militantes do Partido Comunista, inclusive Rosa Luxemburgo. Quer dizer, PT não tem essa história de assassinato de militantes, etc. E tal. Eles dirigiram a Contra-Revolução de 1918. Então, fazia mais sentido falar que eles eram fascistas do que falar que o PT é de direita. No entanto, o Trotsky falou, isso é uma idiotice. Falou isso mesmo, que é uma idiotice. Não é que ele falou que é uma política. Falou, isso é uma coisa de idiotas. E conduz à capitulação diante do fascismo. Ele falou. Quer dizer, o Partido Comunista Alemão tirou a conclusão de que Hitler e os socialistas alemães eram basicamente a mesma coisa. No final das contas, resultou no quê? Na ascensão ao poder do Hitler. E o Partido Comunista foi o grande responsável por isso. Porque o Partido Comunista ficou totalmente paralisado diante dos acontecimentos. Segundo o Partido Comunista, o fascismo era fascista. A direita conservadora tradicional também era fascista. O centro era fascista. A esquerda católica era fascista. A esquerda social-democrata era fascista. Só eles que não eram fascistas. Terminou com o homem do bigodinho pequeno no governo. E o resto da história, o pessoal pode não conhecer muito bem, mas todo mundo conhece em linhas gerais, não é? Essa é uma política infantil, política de crianças. Nós temos que ver as diferenças. Nós temos que lembrar uma coisa básica da política. A América Latina teve mais de 500 golpes militares. Com certeza absoluta, nenhum desses 500 golpes militares foi dado contra um partido revolucionário soviético, marxista, leninista, trotskista. Todos os 500 foram dados contra partidos burgueses. Precisa saber essas coisas básicas. É ou não é? Quer dizer, não é porque o governo é burguês que não tem um governo burguês muito pior do que ele que vai tomar conta. Agora, nós não vamos apoiar o PT por isso. Nós não achamos que o PT tenha a capacidade de fazer frente a essa situação. A gente tem dito isso sistematicamente. O que nós estamos dizendo, e aqui vamos falar para pessoas mais sérias e de número muito maior, nós estamos nos dirigindo aos militantes que acreditam no PT, que nós não achamos que são todos corruptos, que o PT não tem apoio a essas fantasias todas. Para explicar para eles que o PT não é uma barreira efetiva contra a direita. Não luta contra a direita e não defende o interesse dos trabalhadores. Veja a Copa. O PT não exerceu uma contrapressão a tudo isso. O PT queria que o Brasil ganhasse a eleição, a Copa, porque favoreceria ele na eleição. Mas não teve pulso, não teve coragem, não teve determinação para enfrentar a campanha da direita em momento nenhum. Em momento nenhum. Se eles fizeram alguma coisa, fizeram muito mal feito, ao estilo da burguesia. O PT, inclusive, nem acreditava, isso aí ficou patente, que o povo realmente iria gostar da Copa. Não acreditava nisso. A Dilma, ela deu uma declaração no sentido de que a Copa estava perdida. Um pouco antes de começar, não acreditou que o povo brasileiro é a favor do futebol. Não fazem nada. Se a gente for depender do PT para se defender da direita, nós estamos perdidos. Mas nem a liderança do partido deles defenderam. Ninguém defendeu. O pessoal foi preso, não falaram nada. A política do PT, em grande medida, é uma política de avestruz. Começa o barulho, eles enfiam a cabeça debaixo da terra, esperam o barulho passar.
Então, quer dizer, falar que nós estamos apoiando o PT, nós não apoiamos o PT porque o PT é ineficiente nessa luta. Nós não temos nenhuma intenção de apoiar o PT e nós vamos explicar aos trabalhadores que se eles quiserem derrotar a direita, eles não podem apoiar o PT. Tem que apoiar uma política mais decidida, de combate, de luta, revolucionária. Isso é absolutamente claro. E depois também o pessoal fala qualquer coisa, porque essa política da esquerda pequeno-burguesa não é política, é tudo fofoca. Então eles falam qualquer negócio. E a gente não deve levar a sério. Porque a maioria desses grupos não são nada sério. Eu vi várias vezes nesse ano aqui, mas agora cresceu bastante os comentários de que o próximo período vai ser marcado por um crescimento do nacionalismo nos BRICS. Eu vi vários analistas falando que os BRICS consideram que há uma pressão internacional, eles não usam o termo imperialismo, mas é isso que eles querem dizer, para assim, um sufocamento da nacionalidade desses países dos BRICS. A ideia deles é assim, que eles construíram o BRIC porque diz que no G7 e depois no G8, diz que o Brasil, África do Sul, e Rússia e companhia, diz que eles eram convidados para uma reunião de 2 horas na noite de um dia para o outro do G8. Diz que era tratada assim, que nem merda. E diz que nestes países, a pressão contra a nacionalidade, contra as tradições, que no final das contas é uma pressão econômica também, é muito grande. Então, a ideia desses analistas é que, em função... A ideia é assim, que o G8 não foi suscetível ao crescimento econômico desses países, nanani, nananã, e, por consequência, vai se abrir uma onda nacionalista. Eu fiquei espantada com o que eles fizeram na Copa, porque eu acho mesmo que foi uma demonstração assim de opressão imperialista, eu nunca tinha visto. E eu também acho assim, o pós-Copa, pós-derrota do Brasil, é uma coisa que levanta mesmo o espírito nacionalista de todo mundo. Nacionalismo nesse sentido amplo de defesa do país, da cultura do país. Eu vi os comentaristas desses canais de televisão, eles falarem cada coisa que você fala, não tem condição isso aí. Fazer piada, falar que a camisa do Brasil tá na máquina de lavar roupa e tá dobradinha na gaveta. Esquece porque agora é a Alemanha, mas tirando sarro mesmo. Você vê que eles não têm nenhuma afinidade com o Brasil. A derrota não calou fundo neles, nada disso. Eles estão tirando sarro, estão tocando para frente assim. E uma babação de ovo da Inglaterra, da Alemanha. A Folha de São Paulo tirou todos os dias depois da derrota brasileira capas com os argentinos. E assim, elogiando os argentinos. A senhora se pergunta por que é que tem essa fixação com os argentinos? Porque o time nem é um time classe A, todo mundo fala que o time é fraco, nanani, nananã. Aí você vê o tratamento que esses argentinos tiveram quando eles chegaram no Brasil. É assim, a imprensa brasileira levanta lá em cima os argentinos, apesar do tratamento deles com os brasileiros ser uma merda total. Dá muito a impressão de que a imprensa levanta os argentinos porque eles são aquela torcida racista, porque eles têm o maior desprezo pelos brasileiros. É uma tentativa de oprimir mesmo o brasileiro, o torcedor de futebol comum. E é visível que é uma política orquestrada. Eles levantam o pessoal, a torcida argentina, porque eles são os piores no tratamento com os brasileiros. Porque tem gente que veio de fora. Eu ontem fui no centro da cidade, eu vi o tanto de torcedor africano que tem no Brasil nesse último período. Inclusive, a imprensa está destacando o número de africanos que pediram visto para continuar no Brasil. Mas não tem destaque nenhum. Os europeus que vieram também, está assim de europeu na cidade. Também não se fala nada, mas
assim, levanta, mas levanta demais. Todos os dias tem fotografia dos argentinos na capa da Folha. E é um senso comum que os argentinos, eles são os piores no tratamento com os brasileiros. É uma coisa diretamente opressiva da nacionalidade mesmo. Eu tendo a concordar que vai... E eu também acho o seguinte, a esquerda, ela é totalmente contra, sim, qualquer defesa da nacionalidade brasileira. Eles vêm com essa jogadinha do internacionalismo, quando não tem internacionalismo nenhum nesses países. Você olha, eles estão levantando lá em cima a Alemanha, é uma puta defesa da nação alemã. Os argentinos é um nacionalismo assim, que você fala, pô, meu, veio no Brasil para avacalhar os brasileiros? Como é que pode uma coisa dessa? Porque você olha e fala, não, veio no Brasil, torcer para a Argentina, tudo bem, mas tem um tratamento respeitoso. Agora não pode, pô, ficar chamando os brasileiros de macaco, chamar o Pelé de múmia que saiu do sarcófago. Você acha? Ele é um herói do futebol brasileiro. Como é que você pode chegar e falar que é um cara vendido para FIFA, múmia que saiu do sarcófago e coisas assim? Baixaria total. Na véspera do jogo da desgraça brasileira aí, mandaram prender o filho do Pelé, que é aquelas coisas que você olha e fala, meu, que negócio é esse? Você acha, vai mandar prender o filho? O que está acontecendo nos bastidores? Porque esse é o tipo da coisa que você fala, é uma ameaça. Mandou prender o filho do cara, que é para ele fazer alguma coisa, e depois vão soltar o filho dele. Então, é visível que há um movimento para desmoralizar o povo, desmoralizar essa ideia da nacionalidade, da defesa do Brasil, enquanto há uma política de firmar a nacionalidade de outros. Porque você fala dos Estados Unidos, é um elogio rasgado aos americanos por tudo. Tudo. Sabe, você fala, caramba, como é que pode? E no caso do Brasil, tudo é condenado em ideia de um internacionalismo que não existe para país nenhum do mundo. Esse comentarista, ele falou que essa ideia, ela está se espalhando muito atualmente, de voltar para as origens nacionais, valorizar as origens nacionais, na Rússia e na Índia. E a Índia, todo mundo sabe que o pessoal super serviu na Índia. Como é que vai se levantar um movimento nacional num ambiente onde o pessoal não valoriza muito as origens em termos políticos? Aí ele fala que vai ter um recrudescimento do nacionalismo no BRIC. E no caso do Brasil, diz que a Copa levantou muito o moral dos brasileiros. Porque diz que fazia muito tempo que o Brasil não era colocado de um ponto de vista positivo no cenário internacional. Diz que a Copa levantou demais. Há como o cara falou, a Copa não é perfeita porque não existe perfeição. Mas diz que se fez uma divulgação muito positiva do Brasil. E eu acho que a gente deveria ter uma política também para encarar essa ideia, se ele está correto, que nós vamos para um crescimento do nacionalismo desses países, que eu acho normal por força, da pressão contra. Porque você olha e fala, vai se ferrar, Você agora vai ficar aguentando todo dia o cara publicar e fazer divulgação dos argentinos que estão chamando todo mundo de macaco no Brasil. Tem cabimento isso aí. Então eu tendo a pensar que isso vai acontecer. E eu acho que no caso do Brasil, a gente também teria que encarar um pouco como colocar o problema em termos mais concretos, porque, se dividiram o Iraque, o Brasil é um país do tamanho que a gente sabe, e ele está muito descoberto em vários lugares. Eu acho também que a gente tem que colocar em pauta o problema. Eu sempre achei que a gente estava, até por força de todo mundo falar português, do Brasil falar português isoladamente na América Latina, de ter assim uma tradição nossa de país unificado sempre, eu nunca achei que haveria possibilidade de dividir o Brasil. Mas depois do que aconteceu no Iraque e agora, do que fizeram na Copa, você fala, e todo mundo divulgando que uma parte expressiva da Amazônia já está em mão de capital internacional, venderam muita coisa lá no Pará.
a tendência a uma opressão geral da nacionalidade, ela, você olha e fala, bom, não é difícil. Não é difícil. Agora também as notícias, documentários que falam do número de estrangeiros que compraram imóveis e são proprietários no Rio de Janeiro. É uma quantidade imensa de pessoas. Por força das UPPs, de terem tirado o pessoal do morro, diz que a maior parte das propriedades estão na mão de estrangeiros. Quer dizer, não é um problema que dá para a gente levar na flauta com essas colocações idiotas de o futebol não tem importância. Quer dizer, ele mostrou mesmo que o país é um país muito vulnerável à pressão internacional, está muito pesada a coisa. E aí há uma tendência a uma manifestação de tipo nacionalista, aí você pega uma pseudo-esquerda, que você não tem que defender o Brasil, tem que ser um internacionalismo vago e genérico. O PT não abre a boca para falar absolutamente nada em relação a esses problemas, como a gente viu na Copa. Quer dizer, a gente teria que ter também uma formulação mais abrangente, se essa é a tendência geral do que pode acontecer, né? Então, eu acho que a avaliação ela está correta mesmo. Que tem há todo um enfrentamento, um acirramento desse problema. Vamos examinar aqui 3 fatores que eu acho que são importantes para a gente entender bem essa situação. Primeiro, a chamada onda neoliberal, ela foi um ataque do imperialismo contra os países atrasados. Provocou uma verdadeira devastação. A gente vê que, por exemplo, o principal ponto de resistência na América Latina foi a Bolívia, né, onde estava lá, onde se deu a crise em torno de problemas que são problemas nacionais. O problema do gás, do petróleo, o problema da privatização da água. Toda a pressão internacional sobre a Bolívia, o presidente boliviano, que foi derrubado, ele era conhecido como El Gringo, falava espanhol com sotaque norte-americano. Quer dizer, o Levante teve características bem nacionais mesmo. A derrubada desse processo neoliberal, ela se deu em nome da luta nacional. Iraque é outro caso, Afeganistão é outro caso. Quer dizer, os grandes pontos de resistência foram aí, né? Você vê que a Venezuela, o discurso é claramente nacionalista, das forças que acabaram tomando conta do poder, né? O chavismo, bolivarianismo, né? Eles falam em socialismo bolivariano. A Bolívia é um símbolo nacionalista de primeira grandeza na América Latina, principalmente na América Espanhola e particularmente na Venezuela. Quer dizer, então, a resistência ao neoliberalismo é uma resistência de tipo nacionalista. E foi levada adiante numa certa medida, foi levada adiante na medida principal pelos trabalhadores e pelo povo, porque foram revoltas e insurreições, e deslocaram o setor da burguesia para essas posições de defesa limitadíssima do país contra o imperialismo. Então, você vê que, então, nesse sentido, nós já temos um movimento nacionalista. Por isso que a gente vê que a América Latina, os governos todos são de esquerda nacionalista, de algum tipo. Uns mais radicais, outros mais moderados e tal, mas são todos assim, né? Argentina também, várias questões e tudo mais. Bom, aqui, nesse momento, né, eu acho que nós estamos na virada de página, numa transição para uma nova etapa. E essa nova etapa, ela é determinada já não pela crise que deu anteriormente, mas pela crise de 2008. Uma das bases principais dessa esquerdização desses países do BRIC e tudo, não é tanto a pressão do imperialismo, como o enfraquecimento do imperialismo. Se a gente observar a América Latina e o mundo, nós vamos ver o seguinte, que os movimentos nacionalistas, eles acabam surgindo nos momentos em que o imperialismo está mais fraco. Depois da Primeira Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, depois de 1929, quando teve a crise econômica de Nova York.
Os movimentos nacionalistas aparecem porque o imperialismo não consegue manter aquele controle rígido desses países. Aí eles explodem. Aí o que acontece? O imperialismo tenta retomar o controle, né, nessa situação de fraqueza, e isso daí acirra as contradições e provoca uma luta cada vez mais intensa. O caso da China e da Rússia e Índia é óbvio, né? Porque a pressão imperialista é muito grande já sobre esses países. O Brasil é o quarto país do BRIC, é o outro país. Se não é o primeiro também, né? A pressão imperialista sobre o Brasil de conjunto é muito grande. Então eu acho sim que nós estamos entrando numa etapa onde esses movimentos nacionalistas, ao invés de eles serem destruídos, como falaram aí, porque eu ouvi muita análise de que o nacionalismo tinha chegado ao fim, né? Porque a análise era unilateral, achava que o nacionalismo ele existia por causa da bonança econômica. O petróleo na Venezuela, etc. e tal. Mas, na verdade, esse é um aspecto. O outro aspecto é que, à medida que a coisa escale, há um acirramento, né? Você vê, por exemplo, o Putin. O Putin era muito menos nacionalista do que agora. Eles se rearmaram aí, agora os russos fizeram questão de mostrar um pouquinho de resistência, né? Não muita, na questão da Ucrânia. Ocuparam a Crimeia, sofreram uma pressão do imperialismo mundial enorme e tudo, né? Então eu acho que nós estamos entrando na segunda etapa, onde os problemas nacionais eles vão se acirrar. Lógico, a etapa não pode ser homogênea. Em algum país o governo nacionalista cai, mas a tendência não é de estabilização, a tendência é de agravamento das contradições. Então os governos nacionalistas tendem a retornar, num certo sentido. Então você vê, por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos planejou aí um conjunto de golpes de Estado para derrubar os governos nacionalistas. Mas nos países onde as contradições eram muito altas, os governos nacionalistas derrubados voltaram com mais força, que era exceção naquele período. Naquele período não era a norma, era a exceção. O caso da Bolívia, por exemplo. No final da Guerra Mundial, na década de 40, o imperialismo, né, com a ajuda de uma esquerda stalinista, pequena burguesa, democrática, né, porque a esquerda democrática é pró-imperialista, derrubaram o governo nacionalista do general Villarroel. Teve uma espécie de insurreição popular, né, falsa insurreição popular, e eles ocuparam o palácio e mataram o presidente, porcaram ele dentro do palácio, na porta do palácio. Uma crise total, parecia que o nacionalismo boliviano tinha sido esmagado. Mas em 1952 o nacionalismo volta ao poder com a Revolução Boliviana de 1952. Porque a situação boliviana era muito instável, apesar de que aquele era um período de maior estabilidade. Vocês imaginem hoje que a instabilidade é enorme, que a derrubada dos governos nacionalistas vai dar lugar a outros movimentos nacionalistas, né? Porque vejamos uma coisa assim, ó, se derrubarem o governo nacionalista na Bolívia, por exemplo, na Venezuela, o que vai vir? Um governo que vai ser um ataque frontal contra o povo, né? Se é para fazer a mesma coisa, para que tanto esforço para derrubar o cidadão? Isso aí também as pessoas têm que pensar, né? O investimento norte-americano na Venezuela é enorme para derrubar o governo chavista. Para que eles vão investir se a tese é que o governo chavista faz a política do imperialismo? Para que investir para derrubar ele, então? Desse jeito? É absurdo. E no Brasil também está claro que também tem um investimento grande. Eles vão levar adiante uma política muito dura. E essa política muito dura vai levar a uma crise ainda maior. Né? Quando o FHC fez as tais reformas neoliberais, o país estava atravessando uma fase de relativa estabilidade, antes da crise, né? Agora tem que fazer a mesma coisa num período de crise. Quer dizer, complexo, né? Quer dizer, o acirramento está inscrito aí, e o imperialismo sabe que vai ter acirramento. Só que acontece o seguinte, a necessidade econômica determina que você tem que levar adiante uma política de risco.
Vai fazer o quê? Inclusive, uma coisa que a gente deve atentar, que eu também acho que é parte integrante dessa etapa política, é o seguinte: da mesma maneira que as empresas imperialistas se transformaram em empreendimentos muito aventureiros, porque o que se revelou no mercado financeiro com essa crise é que o negócio é totalmente podre por dentro, que estavam fazendo 1000 loucuras, roubando dinheiro de cliente, aventuras completamente inacreditáveis. Também o Estado imperialista sofre o mesmo problema. O negócio da Ucrânia, o negócio do Iraque, do Afeganistão, o negócio do Oriente Médio todo, é uma aventura. Eles não têm certeza que isso aí vai dar certo. Eles estão numa política de risco. É muito evidente isso. Inclusive, é uma ala que pode colocar tudo, pode tocar fogo no mundo. Se a extrema-direita de vários países, como está apontando, tomar conta do país, isso vai acelerar a crise mundial de uma maneira impressionante, né? Você vê que, por exemplo, na França, a Frente Nacional, não sei se vai disputar para valer o governo na próxima eleição. Precisamos acompanhar o negócio para ver. Mas na Inglaterra, o UKIP vai disputar o governo para valer lá. Tanto o crescimento de um como do outro, na eleição municipal e nas eleições europeias, foi muito grande. Se uma força como essa chegar ao poder, um Tea Party também, ixi, o negócio vai acirrar muito. E, logicamente, que o governo russo, da Índia, da China, do Brasil, inclusive os setores da burguesia, sabem muito bem que a coisa vai nesse sentido. Então, eu acho que a questão do nacionalismo realmente está colocada, né? Um partido operário como o nosso tem que ter uma posição clara diante desse problema, apesar que o nosso programa já contempla isso, né? Que a gente precisa ter definições concretas diante da situação atual. Bom, e quanto ao nacionalismo, o internacionalismo da esquerda é uma farsa, porque você defender a Argentina contra o Brasil não é internacionalismo. Você é nacionalista de um país estrangeiro. É o nacionalismo lá, como é que era lá Calabara, lá Silvério dos Reis, né? O cara era nacionalista de Portugal, outro nacionalista da Holanda, contra o Brasil. Tudo bem, que se a pessoa falar assim, não, olha, nós não devemos ter ódio desse país, daquele, bom, ninguém tem ódio de nenhum marxista vai ter ódio de um país, que é um negócio meio sem pé nem cabeça. Agora, não é internacionalismo de jeito nenhum falar nem que a Argentina é superior ao Brasil, a Alemanha é superior ao Brasil. Isso é um ataque à nacionalidade brasileira, é uma atividade de um infiltrado do imperialismo, não é internacionalismo. O internacionalismo é a unidade entre a classe operária argentina, alemã, brasileira, boliviana. Isso é o internacionalismo. O internacionalismo é defender a Argentina contra o imperialismo, não contra o Brasil. Nós, por exemplo, quando teve a Guerra das Malvinas, nós defendemos a Argentina, que era ditadura militar. Não sei se o pessoal sabe, mas quando foi invadida as Malvinas, era o governo militar. Nós defendemos a Argentina, não tinha esse papo de não, porque a Argentina não é uma democracia. Democracia, não democracia, nada. E o nosso programa de partido diz, as Malvinas são argentinas, que é uma reivindicação nacional. Nós, por exemplo, se a gente tivesse participação em algum fórum internacional, a gente ia bater na mesa de que a América Latina toda devia exigir a entrega das Malvinas para a Argentina. Isso é internacionalismo, na nossa opinião, defesa de um país atrasado, etc. e tal. Nós defendemos a classe operária alemã contra os eficientes alemães, que não são da classe operária, são da burguesia. Agora, essa posição da esquerda é uma posição ridícula. O que eu vi é que a esquerda não é que defende a Argentina, defende tudo contra o Brasil. Eles não são internacionalistas, eles são contra o Brasil como a direita de classe média. Há uma identidade aí. É totalmente absurdo, em geral,
e particularmente nesse momento em que a pressão imperialista está recrudescendo, aí já se transforma numa tendência de tipo contra-revolucionária. Uma das principais críticas que é feita ao futebol, né, principalmente pela pequena burguesia, é que ele reproduz aquela política do pão e circo. E eu achei interessante que num texto do site, foi até antes da Copa, eu acho, tocava nessa questão de uma maneira bem rápida. Falava que a política do pão e circo e esse conceito, essa ideia, surgiu lá na Roma, mas que na verdade não era uma crítica a uma tentativa de manipular o povo, nem nada. E sim até a própria postura de uma classe mais abastada em Roma, que estava, sei lá, se entregando às festas e aos prazeres lá e deixando de lado outras coisas. Eu achei bem legal isso, eu queria que você tocasse mais nesse assunto, debatesse um pouco mais a fundo e ver se eu entendi direito isso. O autor da frase ele foi perseguido e se exilou, né? Não pelo povo. Ele era um crítico da sociedade romana, da burguesia, do patriciado romano, dos latifundiários, dos escravagistas. Não, de fato, não faz muito sentido esse negócio de pão em circo, porque para não manipular o povo, o que a gente deveria fazer? Matar o povo de fome? Não faz muito sentido. Lógico, se você não quer que o povo pule na sua garganta, tem que alimentar o povo. Então, por exemplo, o pão é fundamental. E, logicamente, que é um desejo do povo, legítimo, que haja o circo também. Porque eu não sei de onde saíram as pessoas que acham que o povo não tem que ter nenhum tipo de lazer, de divertimento, de atividade cultural. Para mim é uma coisa muito esquisita a ideia em si. Né? Que você ser revolucionário seria privar o povo de todo e qualquer prazer na vida. Eu não acho que a revolução é feita sobre essas bases. Eu não acho que a revolução é feita sobre a base de matar o povo de fome. Né? E também não acho que a revolução é feita sobre a base de você extinguir qualquer tipo de atividade prazerosa do povo. Né? E também não acho que o povo ter atividades prazerosas e ter o que comer é uma maneira de impedir a revolução. Há muitas outras maneiras muito mais importantes de impedir a revolução do que isso. A gente precisa ser muito crítico em relação a essas coisas aparentemente populares. Né? A frase é um equívoco, pão e circo, pela origem. Mas também ela não faz sentido de um ponto de vista geral. Porque seria a crença de que você, para conseguir uma revolução, você deveria levar o povo ao extremo do desespero. Não. A revolução não é o extremo do desespero. A revolução ela é o resultado do crescimento da consciência e da organização do povo. Nós não queremos destruir o mundo. A revolução não é uma proposta de promover o apocalipse. A revolução é uma proposta de reorganização racional da sociedade. Por exemplo, tem gente de direita que, ouvindo essas maluquices, pensa que nós queremos tocar fogo no mundo para construir a partir do nada. Não. Nós queremos reorganizar a sociedade para que ela seja mais eficiente do ponto de vista de atender às necessidades gerais da sociedade. Não queremos destruir a sociedade. Se nós fizermos uma revolução, nós não precisamos de um povo famélico lá que queime os prédios e toque fogo na sociedade e reduza tudo à Idade Média. Isso não é uma revolução. Isso é uma contra-revolução. O que nós queremos é uma revolução que leve ao poder, né, um povo organizado que seja capaz de administrar corretamente o país, que acabe com a burguesia, que dê comida para todos, pão para todos, que dê circo para todos, que dê educação para todos, saúde para todos. Quer dizer, nós não somos apocalípticos. Nós não viemos aqui para o dia do juízo final. Nós temos uma proposta de reestruturação do social, é isso. Nós achamos que o capitalismo é um mal porque ele leva o país à beira do precipício. Ou ao precipício diretamente se deixar. Então nós queremos acabar com o capitalismo.
Eu penso o seguinte, que essas ideias, se elas não vêm da direita, elas vêm de uma pequena burguesia de mentalidade anarquista no sentido genérico. Porque uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, a pequena burguesia, que contesta o regime político, o regime social, ela não é que nem a classe operária, que quer uma reorganização da sociedade num sentido produtivo e tudo. Ela tem ideias extravagantes. Por exemplo, há na pequena burguesia quem ache que você deve acabar com a indústria e voltar aos tempos primitivos do ser humano de antes da agricultura. É uma maluquice isso daí. É uma panaceia de malucos. O que eu posso falar? Tem gente que acha que a solução... Eu não tenho visto muita gente falar isso hoje em dia, mas tem gente que acha que a solução para o mundo é o vegetarianismo. É outra maluquice. Se a pessoa quer ser vegetariana, tudo bem. Eu não tenho nada contra. Mas achar que isso daí vai transformar o mundo em uma solução para o mundo é um absurdo. E assim tem todo tipo de ideia maluca. Os anarquistas antigos e hoje tem gente que continua com isso. O vegetarianismo também era antigo dos anarquistas. Achavam que a solução social era o amor livre. Se todo mundo pudesse dormir com todo mundo sem nenhum preconceito, acabaria a exploração e a opressão. É outra bobagem. Tudo bem, se você quiser dormir com todo mundo, dorme, pô. Eu vou perseguir ninguém por nada disso, você entendeu? Agora, não são soluções reais. Então, a pequena burguesia é dada essas maluquices. Né? Você vê que na esquerda tem um monte de coisa extravagante. O cidadão que fala que você não pode, por exemplo, sei lá, comprar um computador Apple. Mas por que não pode comprar um computador? Pode ser HP? Eu não entendo, não consigo entender. Ou você tem que rejeitar o computador. Mas se você vai rejeitar o computador, deve rejeitar também o automóvel? Se rejeitar o automóvel, o ônibus vale? Eu não sei, é uma coisa ilógica. Você vai terminar assim, no meio do mato de tanga. Eu não sou favorável a isso. Eu sou favorável ao contrário, colocar a tecnologia aqui, na minha opinião, o computador Apple, o computador HP, o computador de outra marca, não é um produto do capitalismo. É um produto do trabalho humano controlado pelos capitalistas que dificultam, inclusive, esse trabalho. Para mim, o computador é um produto da inteligência social da humanidade. Eu já vi gente argumentar e falar assim, quem fez o computador foi fulano. Não foi fulano. Nenhuma tecnologia foi fulano. Toda tecnologia, todo mundo sabe disso daí, é um produto social. Ela vai crescendo das necessidades. Um faz uma coisa, outro faz outra, até que um cara vai lá e completa o negócio. Ou às vezes não é um, são muitos, sei lá. Mas é um produto da humanidade a tecnologia. O que nós queremos é devolver o controle da tecnologia à humanidade de conjunto. Porque no momento é um punhado de parasitas que controla isso daí. Nós não queremos acabar com a tecnologia. Então, quer dizer, esse negócio do pão de circo se inscreve na mesma metodologia. Eu sou favorável que o povo tenha pão e circo. Por que não? Porque o operário não pode jogar futebol, o operário não pode ir no parque, fazer um piquenique com a família, não pode ir num lugar dançar a música que ele gosta, qualquer que seja ela. Qualquer que seja. Eu não sou contra que o povo goste do tipo A, B e C de música. Goste do que gosta. O que eu sou a favor é que você apresente para a população e coloque à disposição dela todas as alternativas possíveis. Ele escolhe o que ele vai gostar. O que nós vamos fazer? Mandar na vida dos outros? Não, você não pode gostar de tal música, de funk, por exemplo, que não tem muita... gosta, pô. O que vai fazer? Tudo é uma atividade cultural do povo. Se é de melhor qualidade, se é de maior qualidade, é outra história. A qualidade melhorará de acordo com as condições sociais. Toda cultura tem o seu período de coisa extremamente primitiva, tem a apropriação comercial do produto cultural e assim por diante. Fazer discriminação nisso é bobagem. Então, quer dizer,
O que nós queremos é uma reestruturação social que amplie, mas não um pouquinho, de uma maneira sideral as possibilidades da humanidade de conjunto. E por isso nós somos a favor de que o povo tenha pão, mortadela, maionese, entendeu? Etc. É meio absurdo. A manipulação política, ela tem que... O problema é o seguinte, a luta política tem que ser travada numa luta direta pelo poder. A gente não deve ficar com essa enrolação, né? Precisa fazer não sei o que e tal. Não. Se nós queremos mudar o mundo, só tem que se organizar politicamente e lutar pelo poder. Destruir o poder da burguesia e colocar no lugar o poder da classe operária e do povo. É o único caminho. Não vamos ficar enrolando aí, querendo mudar isso, mudar aquilo, porque isso tudo nada mais é. Se não é uma panaceia maluca, como, por exemplo, botar todo mundo de tanga, é um negócio reformista. Nós não queremos nem reformar o negócio e nem ficar de tanga. Nós queremos destruir o poder da burguesia. É a única solução. Inclusive, é óbvio. Você acha que alguém vai controlar a sociedade capitalista sem destruir o poder da burguesia? Só pessoa muito fora da realidade, alienada da realidade, pode pensar um negócio desse.